Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais um dia de aula. Hoje nós iremos finalizar o módulo 1, matéria de matemática, tá? O livro laranjinha, que é esse daqui. Aqui, ó. Página 177, tem bem poucas atividades, tá? Página 177, da atividade 17 em diante, tá? Que as outras nós já resolvemos. E aí tá escrito assim, ó, efetue as subtrações, depois pinte conforme a legenda. Então, vocês irão. Nós temos 3 opções aqui, ó. A, B e C. Vocês irão montar a continha, tá? O cálculo em pezinho. Montar. Depois que vocês montarem, farão a continha e o resultado da continha vai ser par ou ímpar. Se for ímpar, você vai pintar o retângulo de amarelo. Se o resultado for par, vocês vão pintar de azul, tá? Bem facinho. Não sei se vocês recordam, esse símbolo aqui, ó, lembra? É que tem bem pouco no livro. É um desafio, tá? Então, na sala de aula, a Pro lê o desafio para vocês e a Pro dá um tempo para ver quem consegue resolver primeiro. Existe até uma disputa, né? Quem traz primeiro o livro com o desafio pronto, tá certo? Não, ainda não tá. Para fazer realmente vocês pensarem. E é um desafio que nós temos aqui. Eu vou ler para vocês, tá bom? Vocês irão escrever aqui a conclusão que vocês chegaram. E hoje, no fim do dia, a Pro vai enviar a resposta desse desafio. Combinado? Via ClassZap. Então, eu vou ler para vocês. Resolvam em casa. É realmente para quebrar a cabeça. Tem que pensar, porque é o desafio, né? Vocês resolvem? Não, ainda não. Não acertou, volta, né? Igual nós fazemos em sala de aula. E no fim do dia, a Pro vai enviar o resultado do desafio, tá? Tá escrito assim, ó. Nas subtrações ao lado, cada bolinha representa um algarismo, ou seja, cada bolinha representa um número. É possível determinar se o resultado das subtrações são números pares ou ímpares? É uma pergunta. Por quê? Então, ó, vou ler novamente. Nas subtrações ao lado, cada bolinha representa um algarismo. É possível determinar se o resultado das subtrações são números pares ou ímpares? Por quê? Então, ó, tá vendo? Observando aqui, ó, dá para determinar se os resultados serão pares ou ímpares? Por quê? Então, vocês irão escrever a conclusão de vocês, tá? E a Pro vai vir no fim do dia com o resultado, tá? Essa daí é bem, né, para quebrar a cabeça mesmo, para fazer pensar. 19. Complete o que falta nos cálculos a seguir. É aquela atividade que tá faltando números, mas não esqueceram. Faz parte da atividade mesmo. A primeira é bem facinho, né? Vocês só terão que procurar, farão o resultado. Essa daqui é fácil. Agora, essa daqui é aquela que também nos faz pensar. Se um número que nós não sabemos, menos 1 dá o resultado de 1, que número é esse? Né? Então, eu tenho um número. Desse número, eu tirei 1. E aí, o resultado foi 1. Então, que número é esse que eu tiro 1 e o resultado se torna 1? Então, aqui, isso a Pro falou na unidade, tá? Na dezena, que número é esse que eu tiro 6? Eu tiro 6 dele e ele só sobra 1. Facinho. Esse daqui não é difícil, não. Vai ter que pensar, mas não é difícil, tá? A C é a mesma coisa. Que na unidade eu tenho o número 7, né? E o resultado 5. Qual número
né? Qual número menos 7 que dá o resultado de 5? Qual número, né? Que eu tenho em cima. Se eu tirar esse número, eu tirando esse número de 7, quanto que vai ficar? Vai ficar 5. Né? Que número é esse que está escondido? Na unidade é a mesma coisa. Eu tenho o 2 e o resultado 1. Que número que eu tiro 2 que o resultado se torna 1? Tá? Aqui vocês farão, na 7, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. A 7, vocês irão pensar, tá? Aqui, ó. Quanto que eu vou tirar de 7 que vai ficar 5, tá? Então, pensem direitinho. Aí, para finalizar aqui, página 178, atividade 20. Em cada sequência abaixo, descubra a regra e complete com os próximos 5 números que faltam. Depois escreva qual foi a regra utilizada para determinar cada uma delas. Então, a Pro vai dar... Nós já fizemos bastante dessa atividade. Ó, quanto, né? Ó, 32 mais 9, 41. 41 mais 9, 50. E aí você vai dar continuidade. Aí você vai responder embaixo. Depois escreva qual foi a regra utilizada para determinar cada uma delas, tá? Então, qual foi a regrinha que foi utilizada aí nessa sequência? Na primeira foi de 9 em 9, né? Aí observem a segunda. Aí na B aqui, ó, 100 menos 12, 88. 88 menos 12, 76. 76 menos 12 e vai dando sequência. Qual é o número que determina aí essa sequência? Tá? Vocês irão escrever. 21. De acordo com a imagem, elabore um problema envolvendo adição ou subtração. Vai escolher somente uma operação. Em seguida, entregue a um colega para que ele resolva. Aí vocês mesmo que irão resolver, tá? Por fim, verifique se a resolução dele está correta. Então, nós vamos levar aqui em consideração até o ponto subtração. Então, de acordo com a imagem, elabore um problema envolvendo adição ou subtração. Então, observem a imagem, né? E usem a criatividade para montar um probleminha, né? Fui ao shopping, ir na vitrine, né? Comprei tanto, ou, enfim, dei tanto para o vendedor e comprei algo do valor X. A Pro tá dando ideias, tá? Vocês criem e escrevam aqui embaixo. Aqui, ó, nós não temos nada. Você pode montar a continha aqui, tá? Porque aqui você escreveu, certo? Escreveu direitinho o probleminha. Aí aqui ao lado você pode montar a continha com essa resolução, combinado? Nessa matéria é só. Hoje a Pro colocou poucas lições, hoje é o dia da nossa live, tá? E aí tem a matéria de história também, tá? Que é sobre o trabalho. A Pro vai ler um textinho para vocês sobre o Dia do Trabalho, que é comemorado na sexta-feira, tá? E aí vocês farão uma breve atividade no caderno de história. E aquelas crianças que estão com algumas atividades pendentes, comecem a colocar essas atividades em ordem, tá? A partir... se eu não me engano, a semana que vem vai algum informativo com a data certa de quando vocês terão que devolver todos os dias as atividades para a Pro, tá? A Pro enviará todos os dias uma autocorreção das atividades que a Pro enviou. E aí vocês irão fazer uma autocorreção, que tiver dúvida, a Pro vai estar corrigindo. Eu peço para me devolverem todos os dias as atividades realizadas. Então, a direção da escola ainda vai enviar um comunicado explicando
direitinho como que vai funcionar. Então aproveitem esse feriado, esses dias, se vocês tiverem alguma atividade pendente, coloquem na ordem correta, né? Para ficar tudo certinho, para diariamente a gente ter essa devolutiva de vocês, né? E eu conseguir também corrigir, devolver para vocês, olha, aqui precisa melhorar. Então, dediquem-se a colocar em ordem se tiver alguma coisa que não está, né, em ordem. Por isso que a Pro sempre fala, todos os dias, façam as lições, para não acumular. Porque um dia que você não faz, mais a lição do outro dia já se torna bem pesado. Então, todos os dias, dediquem-se, né, um tempinho. Não precisa ser o horário correto da aula. Pro, tô fazendo mais cedo com a minha família, tô fazendo mais tarde. Não tem problema, o importante é fazer diariamente as lições, tá? Vocês podem adequar aí, de acordo com a realidade da casa de cada um. Então, a Pro vai ler um textinho sobre o dia do trabalho e vou explicar a liçãozinha que vocês farão no caderno de matemática, tá? Dia do Trabalho. A data internacional surgiu após protestos e mortes de operários. O Dia Mundial do Trabalho foi criado em 1889 por um congresso socialista realizado em Paris. A data foi escolhida em homenagem à greve geral que aconteceu em 1º de maio de 1886 em Chicago, o principal centro industrial dos Estados Unidos naquela época. Milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar contra as condições de trabalho desumana a que eram submetidos e exigir uma redução de jornada de trabalho de 13 horas para 8 horas diárias. Naquele dia, manifestações, passeatas, piquetes e discursos movimentaram a cidade. Mas a repressão ao movimento foi dura. Houve prisões, feridos e até mesmo mortos nesses confrontos com os operários e a polícia. Em memória, né, dos mártires de Chicago, das reivindicações operárias que nessa cidade desenvolveram em 1986 e por tudo que esse dia significou na luta dos trabalhadores pelos seus direitos, servindo de exemplo para o mundo todo. O dia 1º de maio foi instituído como Dia Mundial do Trabalho, tá? Então é uma data muito importante, né? Que pessoas perderam a vida para dar melhores condições aos trabalhadores atuais de hoje, né? Então eles fizeram reivindicações e aconteceu muito confronto, muita, né, mortes, feridos. Então essa data entrou para a história, né, e serviu para o mundo todo. Então o Dia Mundial do Trabalho é um dia internacional e é muito importante, né? Sempre toda data comemorativa ela tem uma história, né, por trás. E a história do Dia do Trabalho, ela nos remete, né, a lembrarmos desses operários, dessas pessoas que lutaram para que hoje nós tenhamos melhores condições de trabalho, né? Então, o trabalhador hoje tem uma carga diferente do que eles trabalhavam, um salário de repente melhor também, depende da profissão, né? Diversos tipos de profissões foram abrangendo, né? Abrindo aí tanto para homens, mulheres, que também era muito restrito antigamente, muitos homens trabalhavam e mulheres não. Hoje nós sabemos que tem muitas mulheres em diversas profissões também, hoje em dia já não existe essa grande diferença que existia antigamente. Então, só aconteceu isso diante dessas brigas, né? Dessas reivindicações que acabaram, infelizmente, custando a vida até de algumas pessoas, de alguns operários. A Pro tá enviando um videozinho para vocês, muito bonitinho, que vai explicar um pouquinho, de uma forma lúdica, esse dia do trabalho. Aí eu vou pedir para vocês no caderninho de história, tá? Vocês irão escrever, fazer o cabeçalho
Dia do trabalho. Aí vocês irão escrever o título, recorte, cole, 5 profissionais, né? 5 profissões aí. E vocês irão colar. Pro, eu escolhi aqui uma professora, uma enfermeira. E escreva uma frase para cada um, tá bom? É isso, pessoal. Que vocês tenham um bom feriado, tá? Realizem as lições com bastante atenção e carinho. Sei que vocês são capazes, tá bom? Beijo grande.